Olá pessoal, com o avanço aí da ferramenta MX Bastion, eu queria demonstrar para vocês aí o que pode ser feito com ela, né? E o que tem de novidade aí que pode melhorar a sua produtividade na programação em Basic. E para isso, eu desenvolvi um pequeno jogo, um jogo em Basic, para fazer essa demonstração. A ferramenta ela está nesse portal, né? Está no portal da Launchpad. Ele tem a versão para Linux e para Windows. A versão para Windows, ela está aqui no link, né, para fazer o download, está aí facilmente. E se você usa Linux, você pode usar esses comandos para poder fazer a instalação no seu ambiente Linux. Bem, eu vou mostrar para vocês aqui o jogo que foi desenvolvido como demonstração para os novos comandos da ferramenta e tudo mais. O nome do jogo é Corona Spree. É um jogo ambientado aí que na pandemia, né? Inspirado na pandemia. Aqui é a tela inicial do jogo. O objetivo do jogo é muito simples. Você é um gestor da cidade. A cidade ela está sendo assolada aí pelo coronavírus. Então, o seu objetivo é limpar a cidade aí das infecções. Aqui tem as pessoas, né, da cidade, né, obviamente, e você tem 4 armas que você utiliza para fazer esse ataque aí ao corona. Você como gestor você tem um nível de aprovação também, né, que você é sempre medido. Se essa aprovação baixar de 30%, chegar a 30%, você perde o jogo, né? Se você limpar de todas essas infecções, você resolve. E aí você tem 4 armas para utilizar. A primeira é a casa, que você pode mandar as pessoas para o isolamento para poder se recuperar quando elas estão infectadas. Quando elas estão infectadas, elas estão na cor verde. Essa é a primeira arma que você pode utilizar. A segunda arma é o bloqueio. Você pode bloquear parte da cidade. Para fazer esse bloqueio, você pode pressionar a tecla Z, né, do teclado, ele ativa aquela arma. Ou você pode usar o segundo botão do joystick, né? Usando esses comandos, ele consegue ativar, usar aquela arma. A barra de espaço ou o primeiro botão, você muda, alterna entre as armas. A terceira arma é a máscara, que você pode chegar num dos personagens e proteger ele, né? Botar uma proteção naquela pessoa para que ela não contamine outros ou se contamine, né? Você pode ativar aí com a máscara. E a quarta arma é o spray de álcool, né? Que você pode ir lá na- no vírus, que está representado aí por esses pequenos círculos que tem na tela verde, em verde. Então você pode usar o spray de álcool para poder limpar da tela o vírus, né? Tirar da cidade o vírus. À medida que você vai fazendo isso aí, vai melhorando sua aprovação. À medida que as pessoas vão se contaminando, vai dificultando aí, vai reduzindo a sua aprovação. É um jogo bem simples, assim, de jogabilidade muito simples, mas para poder demonstrar realmente um jogo feito especificamente para ser compilado e para ser gerado pelo Bastion. Bem, pessoal, esse é o joguinho. Vou demonstrar ele como foi feito, separando em 3 partes. A primeira parte são como foram feitos os gráficos. Eles foram feitos com a ferramenta do NMX Styles. Essa ferramenta é uma ferramenta bastante conhecida, né, onde você desenha a tela para Screen 2. Você faz todo o desenho, você coloca os tiles, os caracteres. Esses tiles, eles ficam nesse desenvolvimento que eu fiz, eu coloquei eles na parte de baixo aqui do banco, a partir aqui da posição 128. Essa posição 128 é a posição, não é à toa, porque a primeira parte do banco de tiles, do 0 a 127, vai ser aonde o OMS Part ROM vai inserir os caracteres
porque ele tem um recurso aí novo que ele permite você inserir um grupo de caracteres novos, caracteres para ser usados, sem você ter que estar usando caracteres externos. Ele tem um banco de caracteres já inserido na própria ferramenta. Você seleciona e você diz qual banco você vai carregar aqueles caracteres, se é o banco 0, o banco 1 ou o banco 2, e qual estilo de caracteres ele já coloca nessa posição. A partir, na verdade, da posição 32 lá, que é o espaço em branco, e vai até a 127 aí, ele preenchendo todos os caracteres ASCII para você utilizar no seu programa, né? Sem ter que estar usando fontes externas. Para o sprites, eu fiz o desenho dos 4 sprites de forma simples também com as ferramentas de sprite do próprio NMS Styles, também bem simples, e nenhuma animação também, não foi feito nenhum tipo de animação de sprite. E aí assim é a parte gráfica, foi toda basicamente feita pelo NMS Styles. Já a parte de áudio, ela foi feita no formato BT3 usando o Vortex Tracker 2. Eu peguei um arquivo MIDI da internet, fiz adaptações desse arquivo MIDI, editei ele para pegar as partes, as trilhas que me interessavam, que é basicamente o baixo e a melodia, e depois usei a ferramenta MIDI to PT3 para converter ele do MIDI para o PT3 para poder depois ser editado pelo Vortex Tracker. E lá no Vortex Tracker, porque ele não converte de forma perfeita, então eu fui lá e fiz os ajustes necessários para poder ficar mais legal a música, né? Também não foi tão perfeito porque eu não sou músico, mas você consegue pegar uma boa base da melodia do baixo e dar pequenos ajustes para poder melhorar o geral da música no final. Então, basicamente, foi feito um arquivo de áudio PT3 para ser o áudio do jogo. O Photex Tracker ele roda no Windows e no Linux usando o Wine, né? No Linux você pode usar o com Wine. Já o NMesh Styles ele já roda também, já tem uma versão para Linux, ele tem para Windows e tem para Linux. Esses arquivos gerados por essas duas ferramentas, eu usei uma ferramenta chamada Platter para poder compactar, porque o MX Batch.rom ele espera que os arquivos estejam compactados. Então eu usei o Platter para poder fazer essa compactação do arquivo. O arquivo que é gravado, que é gerado por essas ferramentas, o arquivo PT3, por exemplo, eu usei o Platter. E aí temos agora o código-fonte do programa, código-fonte base, que basicamente com alguns comandos a mais. Um dos comandos é o file, que está no topo do programa. Ele, ele indica que são arquivos que você vai inserir na sua ROM. Então, cada arquivo desse, cada linha desse, ele chama de recurso, né? Eu optei por chamar de recurso, são resources. Essa primeira linha é o recurso 0. Daí para frente é o recurso 1, 2, 3, 4, 5. Você tem um comando text também, que é um texto você pode usar para o comando play. O comando play, ele, no modo turbo, não funciona, mas existe um comando play especial que eu desenvolvi aqui, que ele vai ler o recurso numerado que você informou. Então, você vai informar que é o recurso número X lá, número tal, que vai ter o teu texto do teu áudio. Bem, aí temos o início do programa no Screen 2, né? O famoso call turbo on, bem simples mesmo, um código com criação de variáveis, tem a tela de splash, e aí você tem o primeiro grupo de comandos aí que foram feitos para o MSX Party ROM. O primeiro é que ele desabilita a tela, é o Disable Screen, ele desabilita a tela, ele deixa a tela escura, né, para poder as coisas serem carregadas mais rapidamente. Aí o comando seguinte você tem ele escreve os caracteres no banco de caracteres do Tiles. Então o recurso 1, ele está pegando o recurso 1. Depois ele carrega a lista de cores dos Tiles, que é o recurso 2, que é esse que está sendo apontado. Aí como recurso 3, ele está pegando a própria tela, ele está pegando o arquivo de tela, ele descompacta na memória RAM e joga para a VRAM na posição correta da tela da Screen 2. Então é isso que esse comando faz. Daí, assim, basicamente ele carrega os caracteres, as cores e a própria tela na VRAM, que está aí no recurso 1, 2 e 3. Esse outro comando agora, que é o setFont, é o que você consegue pegar uma fonte de caracteres, um estilo de fonte de caracteres e colocar num banco de memória da VRAM. Se você escrever o MSX Party ROM e usar --doc, ele vai ter a documentação
e nessa documentação ele mostra lá os comandos novos, mais ou menos como é que utiliza, e tem lá o setFont. E no setFont ele tem lá o primeiro parâmetro é o estilo, e o segundo parâmetro é o banco de memória de caracteres que você quer carregar aquele estilo de caracteres. O primeiro estilo é da BIOS, da própria BIOS da máquina, e o estilo número um é uma fonte estilo do Zanuck, da Compile, do jogo Zanuck. O estilo 2 já é um estilo de caracteres do Gradius, da Konami. E o estilo 3 também é da Gradius, do jogo Gradius, também um estilo parecido com as fontes de caracteres usados para esse jogo. Então eles já ficam embutidos na sua ROM. Quando você usa esse comando setFont, ele embute esses caracteres na sua ROM e você pode jogar ela para qualquer um dos três bancos de memória lá de caracteres. Temos agora o comando do PT3, né, ele carrega como do recurso zero como um áudio PT3, então está lá o recurso número zero. Ele carrega isso na memória, descompacta na memória e deixa pronto para ser tocado. Quando você usa o PT3 Play, ele pega e começa a tocar isso no speaker do aparelho, né? Em seguida, eu tenho o comando print, que quando você utiliza esse comando print no Screen 2, se você configurou uma fonte embutida com esse comando setFont, então o comando print passa a funcionar na Screen 2. É uma novidade também aqui do MS Spyro. Então isso facilita muito a vida do programador. Ele consegue fazer prints, imprimir textos na tela do teu jogo na Screen 2 de forma mais facilitada, né? Então, o MSPath do ROM já reconhece quando você usa o setFont para carregar uma fonte embutida, ele já ativa para você o print também, o print passa a funcionar também de forma correta na Screen 2. Bem, em seguida ele reativa a tela, né? Dá um Enable Screen, ele reativa a tela para exibição e aí faz um loopzinho esperando que a pessoa pressione a tecla de espaço ou o botão lá do joystick para poder iniciar o jogo. Quando ele vai iniciar o jogo, ele muta, ele abaixa o volume lá, zera o volume do áudio, do PT3, aí ele desativa a tela novamente, faz o mesmo ciclo de carregar os caracteres, as cores e a tela da próxima tela, que é a tela do próprio jogo, né, que é a cidade do jogo, está lá, no caso lá ele está pegando os recurso 4, 5 e 6, que é a tela lá de batalha do jogo, né, o level screen. Em seguida ele configura a fonte de caracteres, né, para o estilo 1 também, tanto do banco 1 de fonte quanto do banco 2, porque vai ter lá o Game Over que fica no meio da tela, então ele precisa estar, esses caracteres têm que estar carregados também no banco 1. E do banco 2 porque vai estar lá embaixo os scores, né, o nível, a quantidade de infectados, né, o percentual de aprovados, então ele precisa estar lá no banco 2 também. E aí em seguida você tem os comandos lá de carregar os próprios sprites, né, os patterns, os padrões de sprite, que ele está pegando o recurso número 7. O recurso número 7 está aqui. Ele também está compactado, né, completo. E aí ele carrega isso na VRAM, na posição correta dos sprites. Ele imprime aqui o texto debaixo da tela. Ele permite, como eu falei, imprimir o texto por conta que tem o setFont ativo. Ele ativa a tela, ele faz um mudo aqui, um mudo para o comando play. O comando play ele não funciona no modo turbo, mas existem esses comandos especiais que permite você utilizar. E um deles é o comando mudo aqui que faz o mudo do comando play do Basic. Esse aqui é o mudo do play do áudio da música PT3. Esse aqui já é do próprio do áudio do play. Ele faz uma configuração aqui dos caracteres não jogáveis, os NPCs, e no início da configuração, que é o início do nível do jogo, né? Ele vai fazer uma configuração daquele nível, e ele dá um play aqui do recurso 8. O recurso 8 é esse primeiro texto que está aqui, né? Que é um texto do comando play normal, né? Uma MML, né? Uma linguagem de programação de música aqui do Basic. Então ele roda isso aqui na memória, né? Ele toca isso e esse comando vai funcionar no modo turbo, que é isso que é o legal, né? Vai rodar no modo turbo. E aí você segue com
com a configuração da tela do jogo. Tem o loop principal, onde ele checa os caracteres, os personagens não jogáveis, né, os NPCs. Ele checa aqui a movimentação do jogador e ele checa o status do jogo. Se o percentual de aprovação é menor que 30%, ele sai do jogo, né, ele dá o game over. Se a quantidade de infectados chegar a zerar, então você venceu aquele nível e aí faz esses testes todos. Aqui não tem muita otimização de código para jogo, é bem simples, uma programação bem direta, bem simples mesmo, sem muita otimização, mas aqui é toda a parte de movimentação padrão de Basic, com put sprite, com string aqui, né? O que tem diferente aqui está usando a user 2 para poder fazer o comando inc no modo integer, ele vai retornar no modo inteiro, né? É uma melhoria também. Então eu não preciso fazer o comando ASCII, porque o comando inc normal do Basic ele retorna em formato string. E dessa forma aqui eu não preciso fazer isso, eu tenho ele já de forma já direto como um valor inteiro. Então eu já posso testar direto no código do caractere. É uma melhoria que tem aí no MSX se você usar o comando "-doc", o menos doc, né, ele vai mostrar aqui as funções novas e entre elas está aqui o user 2 aqui com parâmetro 1 que ele retorna o comando inc, né, isso já em formato integer. Com o user 2 aqui com parâmetro 2 ele vai retornar um input $1, só que como um integer também, como um inteiro, ao invés de ser em forma de string, que é muito lento, né? Também o status do play, você pode usar user 2 com parâmetro 0, ele vai retornar para você o status do comando play, que no XBasic, lá no Turbo Basic, ele não funciona essa função do play, né? E aqui estão os outros comandos que são estendidos, né, da linguagem. Bem, aí seguindo aqui com o programa, tem um put sprite normal e comandos de vpic para ler da memória VRAM e normal de Basic, não tem muita novidade aqui. Ele imprime aqui o score, né? Se ele faz aqui, quando o cara vence o jogo, ele mostra a mensagem, dá o game over, ele também faz a mensagem, toca uma musiquinha quando dá um game over. Então, é aqui o famoso call turbo off no final do programa. Então, não tem muita diferença de um programa normal, né? O que tem mesmo de novidades basicamente, grandes novidades são esses comandos iniciais e são os recursos que você insere na sua ROM. Quando você vai gerar a ROM, com esses comandos ele vai inserir isso dentro do seu arquivo ROM. Bem, pessoal, assim, basicamente é isso que eu tinha para mostrar para vocês do jogo envolvido, né? É só um jogo muito simples mesmo. Espero que em breve eu vou liberar esse jogo de forma gratuita aí para vocês baixarem, vocês testarem, se divertirem. Não foi desenvolvido com gráficos muito elaborados, nem música muito elaborada, porque esse não é o meu métier, mas tá aí o jogo, pessoal.